E aí pessoal, beleza? Então vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai usar Python e vai usar o Antigravity do Google. Antigravity é uma IDE, eu vou mostrar para vocês. É a mesma coisa que o Try, que o VS Code, que o Cursor e outros, tá? Ele facilita muito a vida de quem programa e usa IA, tá? E aí você vai falar assim: ah, tá louco, Python, Antigravity, pô, isso é muito complicado, não dá, eu quero algo mais simples. Eu vou desmistificar aqui, mostrar que é muito tranquilo. Primeira coisa que vocês têm que fazer: instalar o Python. Só entrar no site, digitar Python e baixar ele de acordo com o seu sistema operacional. E o Antigravity é a mesma coisa, digita lá, vou botar na tela aí, Antigravity, e instala ele. Ele tem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, tá? Então, depois de instalar dos dois, o que você vai fazer? Eu criei uma pasta aqui chamada do zero. Eu vou apertar com o botão direito nela, vai aparecer aqui abrir com o Antigravity. Se não aparecer isso, você vai fazer o contrário. Você vai abrir o Antigravity, eu vou fazer isso agora. Ok, Antigravity aberto, você vai aqui em File, Open Folder, ou seja, abrir uma pasta, tá? Clique em abrir uma pasta, vai aonde estão os seus documentos, acha lá a pasta do zero, cadê? Do zero, clica nela e clica selecionar a pasta. E aí pronto, ele abriu a pasta. O Antigravity, essa IDE, ela funciona assim. Desse lado esquerdo aqui são os arquivos da sua pasta. Como a minha pasta não tem nenhum arquivo, tem nada aqui. Para eu adicionar um arquivo, eu clico aqui, digito o nome do arquivo e a extensão .py. Ele já mostra aqui um logo do Python, então significa que é um arquivo Python. Se fosse docx, sei lá, é um arquivo do Word. Se for HTML, ele aparece aqui o símbolo do HTML. Se for PDF, ele aparece aqui o símbolo do PDF. Então, vou criar aqui um main.py, que é o arquivo Python que eu quero criar, tá? E é isso mesmo, isso aqui é um arquivo Python, ele tem um código. Aqui na tela central é o código, só que eu não entendo nada de código, então quem vai fazer o código para mim vai ser a inteligência artificial. E aonde fica a inteligência artificial? Aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó, Gemini Pro, Gemini Height, Gemini 3 Flash. Vou usar o 3 Flash, Soneto, Opus e GPT. Isso tudo é de graça, você não paga nada, de graça. Então vou falar assim, ó, como eu quero que a inteligência artificial, e detalhe, daqui a pouco ele vai abrir aqui embaixo um terminal. Então tá tudo que você precisa numa única tela, você não precisa mais sair daqui. Você não precisa ir lá na sua pasta, você não precisa entrar num site que tenha inteligência artificial para usar ela, nada disso. Tá tudo aqui, vocês vão ver como é simples e fácil. Então vamos lá. Como eu quero que ele crie o código para esse arquivo main que eu criei aqui, eu venho aqui e arrasto ele para cá. Já começou complicado, então vamos fazer o seguinte, eu vou deletar isso aqui e vou falar assim para minha inteligência artificial: crie um arquivo Python chamado main.py, em que ele cria uma planilha do Excel cria uma planilha do Excel. Essa planilha tem que ter os seguintes cabeçalhos. Vamos lá, vou botar aqui, ó, código, produto, quantidade, valor, fornecedor, só. E aí eu vou apertar OK.
Então olha só, ele vai criar um script no formato de Python, e quando ele executar esse script, ele vai criar essa planilha nessa mesma pasta. Eu vou até abrir a pasta aqui no computador, pra vocês verem que ela está zerada, não tem nada dentro da pasta. Olha lá, ele já criou o script, então você realmente não precisa saber nada de script. Se ele tiver que instalar alguma biblioteca do Python, o que é a biblioteca do Python? Como eu vou usar Excel, ele tem que usar essa biblioteca chamada Pandas. Então ele mesmo vai instalar a biblioteca, vamos dizer assim. É como se fosse um acessório que ele precisa para poder lidar com planilhas. Se você fosse usar o PDF, ele poderia instalar uma biblioteca chamada PyMu PDF ou PDF Plumber ou qualquer outra, né? Então aqui, ó, ele está fazendo, ele está checando se eu tenho a biblioteca, né? E como eu tenho a biblioteca, ele não precisou instalar. No seu caso, ele vai pedir para instalar, você vai dar OK e ele vai instalar. Verifica agora aqui, ó, que já tem 2 arquivos na pasta. Eu vou lá na pasta, ó, 2 arquivos. Um é o arquivo Python main, que eu pedi para ele colocar esse nome, e o outro ele clicou aqui, ele criou aqui, ó, um arquivo XLS, que tem código, produto, quantidade, valor e fornecedor, exatamente da forma que eu pedi aqui em cima, tá? Vamos lá, entendendo um pouquinho mais a ideia. Então ele criou 21 linhas de código e não deletou nenhuma para criar o main, tá? E aí ele está perguntando, você aceita essa criação ou você rejeita ela? E tudo que ele cria fica com essa parte esverdeada aqui. Eu posso clicar em aceitar aqui, eu posso clicar em aceitar aqui, tanto faz. Vou clicar em aceitar, aí agora não ficou mais verde e tá aqui, o código está criado, tá? É assim, simples assim, tá? Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou criar um sisteminha, como se fosse um programinha. Aí você fala assim, porra, elocubrou agora, o cara vai querer criar programa. Pô, eu mal sei criar um código. Na verdade, eu não vou criar nada, eu só vou pedir. Quem vai criar vai ser IA. Então, vou falar assim, ó. Crie um sistema usando a biblioteca. Aí, aqui vai o pulo do gato. O nome da biblioteca para criar um sistema que eu vou usar se chama PyQTC. Não, PyQT6. Só digita isso. Cria um sistema usando a biblioteca PyQT6 que me mostre a planilha. E aí, como eu quero referenciar essa planilha aqui, eu vou puxar para cá. Pum. E aí eu vou dar uma... Aí sim eu vou dar uma elucubrada assim. Quero que seja no modo... dark, ou seja, escuro, com vou colocar assim, ó, com borda e letras em neon, só para dar um tchan ali no sisteminha. Aí eu vou botar assim, ó, quero que a planilha apareça na maior parte da página e que ela abra maximizada. Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó, deixe um espaço na parte superior para um futuro dashboard. Só isso. Vou dar um enter aqui e agora o que ele vai criar? Ou ele vai criar um outro script, né? Ele deve criar um outro script em Python, que quando clicado nele, ele abre esse sistema. E esse sistema vai me mostrar a minha planilha. Simples assim, tá? Então vamos lá. Quando ele... Aqui ele fez assim, ó. Ele elaborou um plano. E aí ele te mostra aqui, ó, qual é o plano que ele está em mente. E aí você vai lendo aqui, ó, o estilo, o layout, as funcionalidades, né? Ó, ele vai criar esse arquivo chamado gui.py,
PY, tá? Esse aqui então vai ser o arquivo que vai ter toda a lógica aqui, ó, de interface e estilização. Se você aceita, e ele pergunta aqui, ó, revise o plano e confirme se posso prosseguir. Aí eu coloco aqui, ó, pode prosseguir. E aí sim, depois de revisado o plano ali, vamos dizer assim, né, ele vai fazer. E ele dá aqui o passo a passo de como ele vai fazer, e aqui ele já colocou as tarefas. Olha isso aqui. E ele vai ticando aqui, ó, já criou, depois ele vai verificar e instalar as dependências, que é o PyQt6, como é uma biblioteca, uma dependência. Se não tiver instalado no seu computador, ele vai instalar. E olha isso daqui. Esse aqui é o nosso sistema. Ele reservou um espaço aqui para criar um dashboard e ele colocou a planilha aqui embaixo. Tá com neon, do jeito que eu falei, e com um tema escuro, tá? E aqui ele me dá que fez tudo. Ele criou 131 linhas de programação, que são essas daqui, em, sei lá, um minutinho. Enquanto eu estava explicando ali, ele já criou. E agora eu vou falar assim, ó, popule a planilha com dados aleatórios, vou botar aqui, ó, 30 linhas de dados. E aí provavelmente ele vai usar esse mesmo arquivo main que criou a planilha para criar a planilha, só que agora ela preenchida com vários dados aleatórios, tá? O sisteminha fica aqui, ó. Eu vou fechar ele e depois eu vou executar de novo. Depois que ele criar aqui, eu volto com vocês. Já criou? Nem precisa. Então vamos lá, eu vou aqui deixa eu ver, aqui, ó. Ele já criou. Tá com 31, né? Porque a primeira linha é o cabeçalho. Então ele já criou 30 linhas com dados. Como é que eu faço para rodar o programinha, né? O arquivo Python? Então eu clico aqui no arquivo que eu quero rodar e aqui, ó, vê que aparece um play, ó, run Python file, ou seja, rodar, né, esse arquivo Python. Eu aperto o play aqui, ele vai abrir o terminal, ó, ele vai rodar aqui dentro do meu terminal, ou seja, não preciso fazer nada, e tá aqui a planilha com todas as informações, todas aquelas que eu coloquei, tá? E esse dashboard aí, não entendi. Vamos supor que dessa planilha aqui eu quero criar um botão que eu apertando nesse botão ele baixe um arquivo PDF para mim. Então vamos lá, eu falo, e aí aqui ele está pedindo para aceitar, ó. Aceitar. Eu vou falar assim, ó, crie no dashboard um botão no qual eu clicando nele seja possível baixar um arquivo PDF no meu PC da planilha ou com os dados da planilha, né? Enfim, vou dar um play aqui e aí ele vai criar esse botão. Como é que eu posso mudar o botão? Eu posso colocar o botão na cor que eu quero, na fonte que eu quero, com borda, sem borda, com as bordas arredondada, quadrado, com hover, ou seja, quando eu boto o mouse em cima ele muda de cor, ou ele fica maior, fica menor, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que a sua criatividade permitir. Eu posso fazer botão transparente, eu posso fazer com a fonte em negrito, eu posso do jeito que você quiser, tá? Vamos lá, ele está criando, ó, ele está na verdade modificando o arquivo GUI, e quando ele modifica, ó, ele criou 85 novas linhas. Ele já abriu aqui para mim.
Ele criou 85 novas linhas e deletou 10. Tá? E olha só o botão baixar relatório. Tá vendo que ele tá com um efeito hover, ou seja, quando eu boto o mouse, ele preenche o fundo, ó. Eu nem pedi, ele já fez. Vou clicar nesse botão. Cliquei, ele pede para eu baixar um arquivo de nome estoque, vou salvar. Ele já me dá uma janela pop-up aqui, ó, dizendo que foi baixado o arquivo. Vou lá na minha pasta, olha aqui o arquivo estoque em PDF. Olha lá o relatório. Padrão, né? Vamos supor que você queira colocar a logomarca da sua empresa aqui. Pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou pedir, só para vocês terem uma ideia, tá vendo que o cabeçalho saiu tudo com letra minúscula? Eu vou falar para ele arrumar isso aqui. Então eu vou lá no Anti-Gravity, vou falar assim, ó, duas coisas, ó, quero ajustar duas coisas no PDF que é gerado. Uma é que os cabeçalhos sejam todos com letra maiúscula. E aí vou colocar assim, ó, quero que crie um grupo data, hora do momento em que o relatório foi gerado. Aí eu boto assim, ó, no formato dia, mês, ano, e aí hora eu boto assim, ó, hora, minuto, tá? Lógico, tem alguns conhecimentos a mais ali, né? Essa questão de DD é o dia com 2 dígitos, MM é o mês com 2 dígitos, né? Eu inclusive não lembro se vai precisar colocar para ele fazer isso no português do Brasil, né? Mas vamos lá. Então vou rodar aqui o nosso arquivo, vou baixar o relatório de novo, salvar, sim, substituir, ok, vou abrir ele novamente e voilá, ele criou do jeitinho que eu pedi e colocou tudo em maiúsculo aqui o cabeçalho. Eu quero mudar a fonte, o estilo, eu quero que o fundo fique de uma cor, do jeito que você quiser, ele vai fazer, tá? Então eu só estou mostrando esse sisteminha. Vamos supor que eu quero adicionar informações aqui, eu quero preencher essa tabela com novas informações, mas eu não quero ir lá na planilha, abrir a planilha, botar, eu quero daqui do sistema mesmo. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um botão chamado inserir dados, de forma que ele abra uma nova janela aqui, pop-up, para eu ir inserindo as informações dentro de cada um dos cabeçalhos e ele inserindo aqui nessa planilha, tá? Então vamos fazer isso rapidinho e aí eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Rápido, né? Mas bem fácil, bem simples. Então vamos lá. Fala assim, ó. Crie no dashboard um novo botão para cadastrar informações dentro da planilha. E eu vou escrever só isso. Não, aliás, eu tenho que botar... Não, eu vou escrever só isso mesmo, para ver o que ele vai fazer. Se ele não fizer da forma que eu imaginei aqui, que vai abrir uma nova caixa tal para você digitar, você pode ajustar, tá? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Eu só vou botar isso. Eu poderia ser muito mais específico. Cria uma nova caixa pop-up da largura tal, da altura tal, em que os subtítulos fiquem do lado esquerdo,
a caixa de texto para eu digitar fique do lado direito, que embaixo tem um botão com o nome tal, quando eu clico nele faz isso, enfim, você pode fazer da forma que você quiser. Isso que é o mais interessante usando Python e usando inteligência artificial. Primeiro, que você não precisa ter conhecimento nenhum de programação, e segundo, que você pode criar esse sistema da forma que você quiser. Eu acho que o dashboard fica melhor do lado esquerdo, na porção esquerda ali. Pode fazer, pode pedir para ele. Eu vou mostrar uma coisa que eu não sei se é no meu computador, mas às vezes acontece. Aqui está escrito o resultado do último prompt aqui dele, né? Só que não está aparecendo nada. O que eu faço? Eu rolo para cima, rolo para baixo e agora apareceu, tá? É um bugzinho que tem visual aqui, mas vamos lá. Ó, não vou nem ler, eu vou já apertar e testar para ver o que vai acontecer. Isso aqui foi interessante, ó. Eu cliquei para rodar e ele deu um erro aqui, ó. Import sys, não sei o que. Quando ele dá erro, o que eu faço? Você seleciona aqui, vai até o início do comando, né? E ele vai aparecer isso aqui, ó, chat, Ctrl L, ou seja, para eu jogar o que eu selecionei aqui no chat. Então eu vou clicar aqui ou aperto Ctrl L, tanto faz. Ele jogou aqui e eu só vou dar um play, ou seja, eu estou mostrando para ele o erro. Ele vai ler, vai entender, vai corrigir e a princípio na próxima vez que a gente rodar aqui vai estar tudo ok. Então ele está arrumando aqui o arquivo. De repente ele mesmo vai abrir, sabia. Olha lá, cadastrar novo item. Não gostei desse nome, você pode mudar, não tem problema. Então vou clicar aqui, olha lá. Ele abriu uma janela exatamente da forma que eu imaginei, eu nem tinha pedido isso. E eu vou botar aqui, ó, código. Produto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome produto mousepad, quantidade 1000, valor 14,90, fornecedor MS Informática e vou salvar. Item cadastrado com sucesso, ok. Se eu for aqui embaixo, ó, o item 31, olha lá, beleza? Eu quero filtrar essa tabela, você pode botar filtro aqui. Eu quero agora que um botão me dê o relatório dos produtos conforme a quantidade, qual que tem mais, qual que tem menos. Eu quero fazer um controle de estoque, então tem que adicionar uma coluna que vai, conforme eu vou vendendo, eu vou botando, né, vou adicionando isso. Quando eu vender um produto, eu quero clicar no botão para ele me mostrar as opções dos produtos, para eu selecionar o produto e dizer quanto que foi vendido naquele dia, e aí eu boto o valor e ele preenche a tabela automaticamente. Tudo o que você tiver de imaginação é só pedir da forma que você quer que ele vai fazer. É por isso então que você usa Python? É por isso que você usa o Antigravity? O Python eu uso sim, por causa disso. Eu peço, ele cria o código e ele faz. E o Antigravity eu estou usando porque está gratuito, com as melhores inteligências artificiais que tem hoje em dia na atualidade. E se eu não usasse isso, né? Por que eu não usaria? E outra coisa muito importante, essa IDE, essa plataforma aqui, vocês viram que eu uso a IA, ela cria o código, ela me mostra a pasta, ela joga no terminal, ela faz tudo sozinha. Então eu não preciso sair deste ambiente. Então eu fico trabalhando aqui, ó, mexendo com a IA, vendo o código, dando play, olhando, verificando, enfim, tá? Eu posso usar tudo isso. Ou vou dar uma dica extra aqui. Aqui, ó, nessa parte tem extensões. Qual foram as extensões que eu coloquei, né? Aqui, ó, Office Viewer e o Python. Se eu não me engano, se eu não instalo essa do Python, mas aí é uma extensão, você não precisa, mas facilita. Por quê? Quando eu instalo essa do Python, ele cria essa possibilidade de eu dar o play aqui.
Ah, e se não tiver esse play, como é que eu faço? No terminal, eu venho aqui, eu digito py de Python, ou Python mesmo, Python, digito o nome deste arquivo aqui, gui.py, e dou um enter. O que ele vai fazer? É porque já está aberto, né? Mas ele abriu dois aqui, ó. Deixa eu fechar, só para vocês verem acontecer, né? Então eu digito ali, ó, Python gui.py e aperto enter. O que ele vai fazer? Ele vai executar o arquivo Python, tá? Mas eu acho muito mais fácil eu instalar essa extensão, só digitar aqui, ó, Python. Ele vai procurar as extensões que tem. Aí você clica aqui. No caso meu já está instalado. Se não tivesse instalado, ia aparecer aqui para instalar. Vou pegar esse Jupyter aqui, ó, install, tá? Ó, install. Então você vai em Python e clica em install. Ele vai instalar aqui mesmo na IDE. E aí depois vai aparecer esse playzinho aqui para você poder usar, tá? Aqui, ó, Explorer, ele mostra os meus arquivos, tá? Aqui em extensão ele mostra as extensões. Outra extensão que eu uso é o Office. Esse Office Viewer. Para que isso? Se eu for nos meus arquivos, se eu clicar aqui em PDF, eu vou conseguir enxergar aqui na tela o próprio PDF. Se eu clicar aqui no Excel, vou conseguir enxergar aqui o Excel, tá? Então eu não preciso sair daqui para ir lá na minha pasta, abrir o Excel, voltar, tá? Tá tudo aqui. Então isso me facilita. E é só essas duas extensões, não preciso de mais nenhuma, tá? Bom, vou aceitar aqui, vou ficando por aqui e a gente criou junto aqui um sistema usando Python e Antigravity. E aí eu pergunto, foi muito difícil? Não, basta eu ter tudo instalado, que é só instalar o programa mesmo, não tem nada de anormal em fazer isso, né? Bem tranquilo, bem simples, e a gente consegue criar um sistema desse da forma que a gente criou. Ele já tem aqui, ó, suas quase 300 linhas de programação, do qual eu não entendo nenhuma delas, e mesmo assim a gente foi capaz de criar um sistema com dashboard, com planilha, e aí você pode fazer gerenciamento de planilha, pode fazer o que você quiser. Muito obrigado por assistirem essa aula. Estamos aí sempre para ajudar todo mundo. Um grande abraço, valeu!